Rodrigo Aidar está aqui com a gente, acompanhando todos os detalhes para trazer as repercussões. Agora sim vai ser julgado o mérito que estava todo mundo esperando, né, Aidar? É a definição pela suspeição ou não do juiz Sérgio Moro. Mais cedo, eu até no Band News TV trazia uma publicação nas redes sociais do presidente da Câmara, né, o Arthur Lira, que ele falava da anulação dessas condenações do ex-presidente Lula, e ele falava, olha, essa decisão seria benéfica a Lula ou a Moro? Essa discussão que foi jogada no ar pelo presidente da Câmara, e eu repasso também para você. Salve, Thaís. Olha, 4-1, sem sombra de dúvida, né? Uma lavada. O ministro Edson Fachin ficou sozinho, inclusive a ministra Carmen Lúcia, que sempre acompanha ele, resolveu dar seguimento ao julgamento. Agora, tem um argumento do Cássio Nunes Marques, enquanto a gente estava fora, muito interessante, que é o seguinte: se ele diz que esse julgamento tem o dever de continuar, porque se o Supremo Tribunal Federal decidir que o juiz Sérgio Moro é suspeito, ou seja, foi parcial, isso tem reflexos no andamento do processo com um juiz de primeira instância do Distrito Federal. Porque se o juiz foi parcial, o ministro Edson Fachin ontem, ao anular as condenações do Lula, ele disse que o próximo juiz do Distrito Federal pode usar a parte de instrução do processo para dar continuidade aos processos em relação ao ex-presidente Lula. Se o juiz Sérgio Moro for julgado parcial, ou seja, suspeito, o juiz não vai poder usar absolutamente nada. Então, a depender do resultado desse julgamento hoje pela segunda turma do Supremo, vai ter reflexos no andamento dos processos contra o ex-presidente Lula na primeira instância de Brasília. Por isso, o ministro Nunes Marques disse que é importante que continue esse julgamento. E aí, os outros dois ministros, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Lewandowski, sacramentaram a posição do ministro Nunes Marques e mandaram seguir. Vamos ver como vai ser o voto do ministro Gilmar Mendes. Ele vai agora sobre desculpa, Aidar. Do caso. Não, por favor, Aidar. Não, agora o voto do ministro Gilmar Mendes sobre o mérito efetivamente do caso. Vocês querem voltar com o ministro Gilmar ou eu posso comentar aquilo que a Thaís disse do Lira? Pode continuar. Ele está iniciando ainda, começando a falar, fazendo todo um preâmbulo. A gente vai qualquer coisa, a qualquer momento também, a gente para aqui e volta para o Gilmar Mendes. Perfeito. Thaís, essa é uma questão que muita gente está colocando. Se essa movimentação toda é ou não para proteger o juiz Sérgio Moro. É esquisito por si só, porque, de fato, como disse o ministro Gilmar Mendes, reforçou o ministro Ricardo Lewandowski, esse processo não estava mais nas mãos do ministro Edson Fachin, estava nas mãos do ministro Gilmar Mendes, e ele não poderia mais, ele não tinha competência para mandar esse processo para o arquivo. Já está em julgamento, a decisão teria que ser tomada pela segunda turma. E, ao não considerar parcial, ao considerar só a incompetência, ou seja, só o processo não poderia ser julgado na vara de Curitiba, e não se julga se o ministro Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, tomou ou não partido, isso de fato poderia ter reflexos em amplitudes diferentes no processo, como lembrou o ministro Cássio Nunes Marques. Então, é uma tentativa, sim, do ministro Edson Fachin de salvar um pedaço, digamos assim, da Lava Jato que eles acham que devem salvar para não ser maculado com essa troca de mensagens. Aidar, antes da gente, vamos abrir espaço aqui para noticiário da sua cidade, da sua região, os ouvintes da Band News FM, mas queria te fazer uma pergunta muito rápida, a gente vai voltar daqui a pouco a acompanhar, mas vamos supor que a suspeição do ex-juiz Sérgio Lula seja aceita, ou que ele tenha uma decisão contrária a ele agora na segunda turma. O que acontece exatamente em relação à prescrição? Porque aí a gente vai ter a retomada de todo um julgamento, né, Aidar? Essa questão da prescrição está sendo discutida. Como o ex-presidente Lula tem mais de 70 anos, a prescrição que conta para outras pessoas cai pela metade. Quando um acusado tem mais de 70 anos, a prescrição conta pela metade. Então, assim, há a possibilidade da prescrição. Sendo o ex-juiz Sérgio Moro considerado suspeito ou não, há essa possibilidade. E há essa possibilidade porque decidiram 5, 6 anos depois que a vara de Curitiba não era a vara competente para julgar isso, né? É uma disfunção da justiça quase inexplicável, Sandro, que se demore 6 anos para discutir, para saber qual o lugar certo para se julgar um processo. Aí ocorre a prescrição,
vão dizer, o Supremo, impunidade, mas não é bem assim, a discussão é mais complexa. Por que que a Justiça Federal de Curitiba já não reconheceu, diante dos pedidos da defesa que foram feitos às dezenas, que o foro não era Curitiba e sim o Distrito Federal? Isso poderia ter sido feito. Então essa conta é de todo o sistema de justiça, não só do Supremo Tribunal Federal. 6 anos. 6 anos. 6 anos, você reforçou agora, né, Aidar, e a gente estava falando aqui fora do ar. A questão principal é essa. Muito se discutiu, olha, mas foi uma decisão com celeridade, vamos colocar agora... Não, são 2 anos para vista, né, 2 ou 3 anos, e agora 6 para se discutir. Então, é muito tempo. Já teve tempo suficiente. É muito tempo. E você sabe, Thaís, que a decisão que baseou a decisão de ontem do ministro Fachin foi tomada pelo Supremo em uma questão de ordem em 2015. Em 2015, num processo contra Gleisi Hoffmann, o Supremo decidiu, em questão de ordem, que ficaria em Curitiba os casos relacionados à Petrobras. E 6 anos depois, o ministro Edson Fachin pega este argumento para tirar o processo do ex-presidente Lula de Curitiba. É, no mínimo, um padrão Barrichello de conduzir as coisas, né?